Irmãos, olha bem, presta atenção o que vai aparecer ali na nossa tela. Nós estamos pregando sobre escatologia. E nós já fizemos essas mensagens aí. Para que Jesus voltará? Quais são as características da segunda vinda de Jesus? Eventos que precederão o fim, as duas bestas do Apocalipse. Então, hoje, nós vamos fazer esse quinto sermão aí, sinais e prodígios das bestas, ou sinais que significam que as bestas estão se levantando, não é? Mas ele é o final do 4. Então, se você falar, eu não estou entendendo muito bem não, faz uma forcinha aí, tá legal? Para você entender. Próximo slide, nesse domingo dia 12, que nós falamos sobre as duas bestas, o nosso esboço continha, entre outras coisas, isso aí. Quem são as bestas, o que significa 666, o significado dos 10 chifres, o significado das 7 cabeças da besta, né? O significado da aparência com o leopardo, urso e leão, o significado de 42 meses que a besta governou. As bestas eram para o início ou para o fim dos tempos, a besta que se levanta do mar e a besta que se levanta da terra. E hoje nós estaremos falando sobre alguns sinais que mostram que são as bestas que estão se levantando. Amém, igreja? E se Deus permitir, os 2 próximos sermões vou falar sobre a vitória da igreja e do Cordeiro, e também sobre quem são aqueles que estarão com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas vamos lá, o que diz o texto que nós escolhemos hoje? Apocalipse capítulo 13, nós lemos o capítulo todo domingo, naquele domingo, e hoje nós só tiramos um pedacinho dos textos, porque senão não daria tempo. Você vai ver aí, então vi subir do mar uma besta, é aquela com um monte de cabeça, um monte de chifre, parecendo 3 animais, e o dragão, então já aparece aí, em vermelho aí, 2 figuras horrorosas, a besta e o dragão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Achei interessante colocar em azul aí, porque diz assim, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande. Já é coisa demais para fazer sinal, gente. Só nesses 2 versos aí, já tem coisa demais para bagunçar o mundo todo. Uma besta, um dragão, que deu à besta o poder, o trono e a autoridade. E mais o que? Diz a Bíblia, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. Mas adoraram também a besta, quer dizer, adoraram o dragão e adoraram a besta, dizendo o quê? Quem é semelhante à besta? E vi subir da terra outra besta. Então, já aparece a segunda besta. É uma besta, um dragão, agora outra besta. E operava grandes. Por isso que nós vamos falar assim, sobre alguns sinais, que são as bestas se levantando. De maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer, enganava os que habitavam sobre a terra. Amém? Podem sentar. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida para os nossos corações, para a nossa meditação. Alguns sinais, nós poderíamos falar, muitos sinais, que precederão a vinda de Jesus, e já pregamos 3 vezes isso, já falamos muito sobre isso, e poderíamos falar sobre muitos sinais, e você pode procurar esses muitos sinais na Bíblia.
Mas eu preciso destacar pelo menos alguns como final, fechamento daquela mensagem das bestas, as duas bestas do Apocalipse. E o primeiro que eu quero colocar aqui como sinal das bestas se levantando é o engano. Porque o próprio texto da palavra de Deus, ele nos diz que as bestas receberam poder, autoridade para fazer o quê? Enganar. Então, para trazer o engano, para trazer a falsidade, para trazer a mentira, para operar sinais e prodígios, para fazer milagres. Alguém diz assim: pastor, eu vi um homem que veio lá em Cariacica, enfiou a tesoura no olho do camarada, tirou o olho do camarada para fora, botou novamente, fez uma operação milagrosa, e alguém diz: eu não acredito. Mas eu acredito. Não saiu sangue, não sentiu dor, eu acredito. Mas como é que eu não vou acreditar? Só se eu não acreditar na Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo que eles vão operar maravilhas, prodígios. Só que tem uma coisa: depois o diabo vai mandar a conta. Porque a trindade do mal, como existe a trindade do bem, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vimos domingo passado que existe a trindade do mal. A besta 1, número 6, a besta 2, número 6, e o dragão, número 6, daí o número 666. O poder do mal, o poder das trevas, e o inimigo das nossas almas, os demônios, Satanás, as bestas, o dragão, eles têm poder, e poder que a Bíblia afirma. Quer ver alguns textos que eu escolhi para te mostrar isso? Êxodo capítulo 7, verso 11. Vamos ler juntos? E Faraó nós conhecemos muito bem essa história, não é, irmãos amados? Quando Arão e Moisés foram diante de Faraó para pressionar, para que ele deixasse o povo de Deus ir, e Arão jogou a sua vara no chão, ela se transformou em serpente, e a Bíblia, o texto está dizendo aí, que ele chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os macumbeiros, e eles jogaram a vara no chão e fizeram a mesma coisa. E Deus, para mostrar que era diferente, o que aconteceu? A vara de Arão fez o quê? As outras, para mostrar, não é? Que Deus é que faz o verdadeiro milagre, que Deus tem o verdadeiro poder, mas que está no texto que foi dado autoridade ao inimigo, e o inimigo tem poder. Lucas capítulo 4, verso 6, vamos ler juntos? E disse: olha bem, meus irmãos, que coisa grave isso aqui, que coisa terrível. E disse o diabo a Jesus: dar-te-ei toda a autoridade. Ué, mas o diabo tem alguma autoridade para dar? Autoridade para Jesus? Será que Jesus precisa de alguma autoridade do diabo? Mas que coisa absurda é essa? Não é? Ah, meus irmãos, ainda bem que Jesus não aceitou essa autoridade falsa de Satanás. Ainda bem que Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, sabe muito bem, e conhecia muito bem o inimigo, que muitas vezes nós não conhecemos, e Ele passa a rasteira em nós, por causa disso, com o poder. De vez em quando tem crente aí, gente aí duvidando: ah, mas que coisa, que é isso, o que está acontecendo?
não é? O diabo diz: dar-te-ei autoridade, dar-te-ei, Jesus, poder, dar-te-ei a glória dos reis. Olha bem, e ele diz assim: eu vou fazer isso porque a mim me foi entregue. Quer dizer, a autoridade é uma permissão que ele tem, não que ele dele mesmo tenha autoridade alguma. Então nós temos visto no caso de Jó, nós temos visto no caso de muitos de nós, às vezes autoridade dada ao inimigo, e ele apronta as suas armadilhas aí. Então nós estamos vendo isso, a autoridade, esse primeiro sinal do engano. Por que faz engano? Por que vai enganar muita gente? Porque tem poder, porque tem autoridade, porque pode fazer descer fogo do céu, porque pode fazer maravilhas, porque pode operar, tirar o olho do camarada, cortar a barriga e não sair sangue, pode fazer tirar um câncer, eu conheço um crente que morreu de câncer, eu conheço muitos, e esse aqui que é incrédulo foi curado do câncer por causa do João de Deus, que é mais João do capeta, do diabo, do que de Deus, porque fala não em nome de Deus, é enganador, está produzindo e proclamando uma mensagem que não é bíblica, que é condenada pela palavra de Deus. Então é melhor morrer. A palavra de Deus nos diz isso, não é? É melhor que você vá para a eternidade, na hora que Deus te chamar, do que você ser curado por um feiticeiro, que tem às vezes poder para fazer isso, mas depois vai cobrar caro, ou a sua alma, ou a enfermidade voltando 7 vezes pior. Apocalipse, capítulo 13, verso 14, só as mulheres lendo, o que diz? Olha aí o que a besta faz, o que o inimigo faz, engana. Então, o primeiro sinal que eu destaquei aí, que é a besta se levantando. Quando você vê tantos sinais aí, sendo realizado aí, por gurus, por feiticeiros, por líderes que arranjam igreja nesses cantos aí, fazendo essas maravilhas, sinais e maravilhas, coisa que Jesus não veio para fazer, não é o objetivo de Deus, não é o objetivo de Jesus, não é o objetivo da igreja, não é que Jesus não tem poder não, o poder verdadeiro é de Jesus, o poder verdadeiro é de Deus, mas eles estão fazendo coisas aí, em nome de Deus. Apocalipse 16, 14, vamos ler todos juntos? Porque olha bem, são espíritos de demônios. Quando é que esses demônios apareceram? Quando é que esses demônios surgiram? Quem são esses demônios? São espíritos de demônios agindo na face da terra. Eles começaram quando? Quando Jesus nasceu. Eles começaram a agir quando? Quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado. Você se esquece que lá no jardim do Éden, Satanás já apareceu lá, Lúcifer já apareceu lá para enganar o homem. Você sabe, está na Bíblia, está na palavra de Deus que houve guerra no céu e eles foram expulsos. Lúcifer, com os seus anjos que se tornaram demônios aqui na face da terra, para perturbar a vida de todo mundo, para atazanar, para enganar, para mentir. Quando foi? Que dia que eles caíram? Que dia que foi? A Bíblia não fala dia, mês e ano, mas lá no início eles já estavam fazendo bagunça. Eles já estavam atrapalhando. Então, diante desses textos e de tantos outros textos da Bíblia, falando sobre escatologia, nós podemos afirmar que a besta, a trindade do mal, ela é o mestre do engano, da enganação. E quantos estão sendo
enganados. Eu estava dando discipulado na segunda-feira, que eu faço discipulado toda segunda-feira, e já me justifiquei com os nossos líderes, que esse é o motivo porque eu não estou aqui na reunião de levitas, porque eu estou lá fazendo discipulado. Eu acho importante a reunião, os irmãos estarem orando aqui, mas tem muita gente orando aqui, e eu preciso estar lá fazendo discipulado. E o nosso discípulo, aluno, ele disse assim: pastor, que bom que nós podemos confiar em todas as Bíblias, pelo menos na Bíblia nós podemos confiar. Eu falei: mas não pode não. Não pode não, porque o falsificador, que é o diabo, um dos sinais do engano, ele está falsificando até a Bíblia. Por exemplo, todo dia está chegando gente para mim perguntando assim: pastor, é verdade que estão escrevendo aí a Bíblia gay? Olha bem, esse slide que nós colocamos aí, Amor entre Iguais em 10 lições, Marcos Gladstone, a Bíblia sem preconceito. E o cara ainda chama lá, Igreja Cristã Contemporânea, o fim dos tempos. Uma pessoa desavisada pega uma Bíblia dessa, pega um negócio desse, pega lições dessa aí, não é? E vai dizer: aqui na Bíblia está escrito isso. A Bíblia não, isso é a falsificação da Bíblia. Nós podemos mostrar aí também a Bíblia, no próximo slide, das testemunhas de Jeová, não é? Lá naquele João capítulo 1, verso 1, que na Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Mas eles falsificam a Bíblia, e lá naquele versículo, não sei se aí de trás está dando para ver aí, Arlete? Ele coloca lá: no princípio era a palavra, tudo bem, e a palavra estava com o Deus, que eu não sei porque que eles colocaram o Deus, não precisava desse o Deus, e a palavra era... Eles colocam entre colchetes, porque toda vez que a palavra aparece na Bíblia, uma palavra entre colchetes, você pode ficar sabendo, é porque essa palavra não está no original. E eles ainda colocam aí, e ainda colocam um Deus com D minúsculo. Está lá, e você pode conferir em toda a Bíblia, chamada, acho que Novo Mundo, que é a Bíblia deles. Então, quer dizer, a falsificação, enganando as pessoas aí, e dizendo: está aqui na Bíblia, Jesus não é Deus, é um Deus com D minúsculo, um Deusinho pequeno, porque eles colocaram isso, eles falsificaram a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Tem também o livro dos Mormons, que eles não seguem a Bíblia, e estão seguindo o livro dos Mormons, e colocam lá um outro testamento de Jesus. Mas olha o versículo do lado de Gálatas 1, 8 e 9, vamos ler juntos? Mas ainda outro evangelho, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, seja anátema, seja incrédulo, não receba, não aceite, não concorde com o evangelho segundo Allan Kardec, que é o próximo que eu mostro, o evangelho segundo Mormon, evangelho segundo o testemunho de Jeová. Se alguém vier e anunciar outro evangelho, não creia, seja anátema. Então, meus irmãos, a trindade, os falsos seguidores, a trindade do mal, estão aí, ensinando falsidades, doutrinas mentirosas, doutrinas falsas, religiões falsas, seitas falsas, são seguidores da besta, da trindade do mal, e ela está enganando a muita gente, pintando como boa religião. E eu sei que um assunto desse é até difícil falar, e eu raramente falo isso,
Raramente eu falo, mas nós vamos falar, porque eles estão falando as mentiras deles aí, eles estão pregando, eles estão ensinando as mentiras dele. Um dos maiores ensinamentos que nós temos por aí, dessas religiões que nós citamos aí, de muitas outras, é que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos são bons. Não tem problema qual que seja a sua religião. Não tem problema que a sua filosofia. Não tem problema o que você acredita, porque todos os caminhos levam a Deus. É como dizem, todos os caminhos levam a Roma. Mas todos os caminhos levam a Roma? Você sai daqui da igreja, vai ali e diz assim, na rua João Mendes, vai lá em direção para a praia. Você está indo para onde? Eu estou indo para Roma, estou indo para a Itália. Eu vou para a Itália agora, porque todos os caminhos levam a Roma. Eu vou para a Itália. Você vai dar com os burros na água. Você vai cair dentro da praia e vai morrer afogado, porque essa história de que todos os caminhos levam a Roma, tem uma explicação, mas é uma grande mentira. Essa história que diz que todos os caminhos são bons, todas as religiões são boas, que todas levam a Deus, é mentira. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem, e outra versão, e ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Ninguém vai a Deus pelo Espiritismo, ninguém vai a Deus pelas testemunhas de Jeová, ninguém vai a Deus pelo budismo. É um negócio tão bonito, o budista é tão bonito, né? Olha, eles são tão zen, que zen coisa nenhuma, eles são nada de zen, é espiritismo puro, é enganação pura, é mentira pura. E nós precisamos pregar o cristianismo verdadeiro. Nós precisamos dizer o que é falso. Por quê? Porque eles estão dizendo mentira. Eles estão anunciando uma mensagem falsa. Eles estão pregando o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizendo que nos últimos dias muitos estariam seguindo a besta, os ensinamentos falsos, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, vamos ler juntos o que diz esse texto? E adorá-la-ão, adorá-lo-ão todos aqueles que não estão com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Vou fazer um sermão só sobre isso, não é? Então veja bem, aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, quem é? São aqueles que estão adorando a besta, são aqueles que estão indo atrás de doutrinas bonitas, politicamente corretas, não é? Mas que são totalmente antibíblicas, que são uma grande enganação. Olha aqui, presta atenção, tem muita gente se afastando da igreja acreditando nessas besteiras. Eu fui evangélico, eu fui batista, agora sou budista. Até parece, né? Batista com budista, até parece um pouco. Eu fui da Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas hoje eu sou Hare Krishna. Eu fui da Igreja Presbiteriana, hoje eu sou kardecista. Ai, que coisa horrível. Não, está na Bíblia, que no fim dos tempos, um dos sinais da volta de Jesus, uma das manifestações da besta, das bestas, sinais das bestas do Apocalipse, Paulo escrevendo lá em Tessalonicenses, ele diz, muitos se apostatarão da fé. É aquele que nega a fé, que vai negar a fé, e é preciso ter cuidado, é preciso vigiar. Aquele que está em pé, olha, não caia, porque muitos serão enganados por falsas religiões,
por falsas seitas, por falsos líderes, que vêm com a capa de sabedoria, com a coisa muito bonita, mas se você for entrar na Bíblia, você vai ver que é contra a doutrina do cristianismo. Movimento por aí, gente indo atrás de movimento por aí, coisa que parece igreja, que tem nome de igreja, que diz que é igreja. É festival não sei de quê, eu não sei o que é gospel para lá, não sei o que é gospel para cá. Olha, muito cuidado com isso, porque muitos se apostatarão da fé. Testemunhos falsos, gente contando mentira, testemunhos mentirosos, milagres mentirosos, culto que não é culto, não tem pregação, não tem palavra. Meus irmãos, uma coisa nós podemos ficar felizes, essa igreja aqui tem 40 anos de existência aqui nessa localidade, e todos os cultos aqui têm Bíblia, amém? Tem palavra viva, verdadeira, poderosa, transformadora. Igreja que fica fazendo papagaiada por aí, pirotecnia, inventando tudo quanto é tipo de coisa, até bota nome de igreja, mas não tem Bíblia, não tem doutrina, não tem pregação, não tem a palavra verdadeira. Esse é um sinal. Então é o primeiro sinal que eu quero colocar. Imagina os irmãos se eu fosse falar 20 sinais. Olha o tempo que eu já gastei no primeiro. Vou passar para o segundo. Guerras, fome, tragédias. Não posso e nem preciso me demorar muito sobre isso. Preguei 3 mensagens já que enfocaram sobre isso. A Bíblia fala que haveria guerras e rumores de guerra. Fala de fome. Eu falei aqui na Venezuela, um dos países que já foram chamados assim de um dos países mais ricos do mundo, 80% da população abaixo da linha da pobreza hoje. A Alemanha saiu no jornal semana passada, eu mostrei para os irmãos, o 3º país mais rico do mundo, 15 milhões de pessoas passando fome, 15 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, o país primeiro lugar mais rico do mundo. Quantas pessoas ali, a gente já está vendo reportagem, passando fome, passando necessidade. O Brasil, não sei se é 5º, 6º, eles botam ele 5º, em 6º, em 8º lugar, em 7º lugar, os países mais ricos do mundo. Precisa dizer mais alguma coisa? Nós ouvimos aqui a nossa missionária, quarta-feira, falando, que viu lá em Manaus, um camarada chegando num barco, entregando uma cesta básica para um homem, e o homem pegando a sua filhinha de 10 anos, entregando para o camarada, dentro do barco, para ficar lá fazendo barbaridades, e isso é a coisa mais comum lá. E hoje, conversando com o irmão, não sei se está aqui, não é? Falando sobre o sertão do Nordeste, está acontecendo isso, as pessoas trocando os seus filhos, porque precisam de comida, precisam de alimento, e estão trocando os seus filhos por causa por uma cesta básica, fome, passando necessidade e tomando essa decisão absurda. Nós ouvimos, nós lemos no jornal na semana passada, o primeiro-ministro da Somália, declarando que em uma cidade lá na Somália, semana passada, em 48 horas, em 2 dias, 120 pessoas morreram de fome naquela cidade, porque não tinha nada para comer e ninguém para dar nada para elas. A Bíblia, então, está falando disso. Fome, guerra, rumores de guerra, gente morrendo de fome no mundo inteiro. Há poucos dias saiu uma reportagem, uma estatística da ONU, Organização das Nações Unidas, e eles falaram uma coisa que eu acho que ninguém aqui sabe, porque eu não sabia, acho que você também não sabe. Eles dizendo o seguinte, que 99,5%, olha bem, irmãos, da população do mundo inteiro, 99,5%, quer dizer,
quase a população do mundo todo vive com menos de R$ 500 por mês. Com menos, você ganha quanto, hein? Você está achando que você está ganhando mal? Quem aqui ganha mais de R$ 500 por mês? Quem está ganhando mais de R$ 500 por mês, segundo a ONU, faz parte, não é de 0,5%, não, é de 0,5%. Para você ver o que está acontecendo no mundo inteiro: fome, miséria, peste, desgraça. Mas por quê? O mundo parece tão rico? Parece. Mas por que está acontecendo isso? Por causa do nosso pecado, por causa do nosso egocentrismo, porque a besta do Apocalipse, ela coloca essas coisas na cabeça da humanidade, dos líderes, dos dirigentes, porque a ONU também publicou que se os Estados Unidos gastarem 10%, presta atenção, 10% do que eles gastam só com armas bélicas, só com armas de guerra, se eles gastarem só 10%, não é tudo que eles gastam não, só 10%, eles matariam a fome do mundo inteiro. Olha, meus irmãos, há comida, há alimento, há suprimentos no mundo inteiro, mas o egoísmo dos americanos, o egoísmo dos governantes do mundo inteiro, querendo brigar, querendo guerra, querendo poder, deixa o povo no mundo inteiro morrendo de fome, sendo que só 10% do que eles gastam com armas daria para matar a fome do mundo inteiro. Então não mata por quê? Não mata por causa do egoísmo, por causa do pecado. Nós vimos há pouco tempo aí, alguns meses atrás, o camarada deixou de colocar gasolina, eu não sei se é gasolina ou querosene, sei lá, combustível lá no avião da Chapecoense, mais de 70 pessoas morreram. Olha como é que o homem é podre, olha como nós somos pecadores, olha como nós somos maus. Talvez uma economia de R$ 10.000, talvez isso, matou tantas e tantas e tantas pessoas. Eu coloquei um versículo aí, Romanos 7, 24, Paulo diz o quê? Vamos ler juntos? Miserável homem que nós somos capazes de reter e de não doar, nós somos capazes de juntar e não compartilhar, nós somos capazes de estar com a geladeira cheia e não ter coragem de trazer 1 litro de leite para uma campanha. Nós somos capazes do egoísmo, essa ideia diabólica que a besta colocou na nossa cabeça, na cabeça do ser humano. Corrupção, egoísmo, guerra. Lá na Síria, vimos reportagem aí em todos os jornais. Os pais, agora vê, você que tem a sua filhinha aí de 2 anos, você que tem a sua filhinha aí de 5 anos, de 10 anos, os pais estão matando as suas filhas, e pedindo os que não têm coragem para outros matarem as suas meninas, para que elas não sejam estupradas pelos soldados da guerra, para que elas não sejam desonradas. Olha que situação que nós chegamos. O que é isso, gente? Que situação é essa que o homem chegou? Que podridão é essa? Que coisa horrorosa é essa? Que coisa horrível é essa? O que está acontecendo na cabeça do homem? E aqui no Brasil, trocando as crianças por 1 quilo de comida, por 1 litro de leite. Olha bem, é isso que está acontecendo. Agora você, pai e mãe, pensa nisso. Eu estava falando isso com a minha cunhada. Ela é uma menina muito crente. Sábado eu fui lá na casa dela, lá em Jacaraípe. E eu estava falando esses dados para ela, e ela começou a chorar e disse: pelo amor de Deus, vamos parar. Eu vou orar agora. Vamos orar agora. Na mesma hora, irmãos. E nós tivemos que orar. Nos abraçar ali na mesa, em pleno sábado à tarde. E ela começou a orar e chorar. Deus, tem misericórdia dessas crianças. Deus, eu estou clamando aqui por essas crianças. Tenha misericórdia dessas crianças lá do Manaus. Tenha misericórdia dessas crianças lá da Síria. Tenha misericórdia dessa criança aqui do lado da minha casa, que a mãe está espancando.
tenha misericórdia. O sinal dos tempos. O engano, guerra, fome, destruição. Outro sinal, perseguição à igreja. O terceiro sinal que eu quero colocar aí, perseguição à igreja, sinal que é a besta se levantando. Meus irmãos, quando a gente, olha, você não precisa ir muito longe não, é só pesquisar o Ministério da Educação aqui do Brasil, e tudo que nós estamos falando aqui está sendo filmado, está sendo transmitido aí para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil tem gente que ouve, né? E nós temos responsabilidade naquilo que nós falamos aqui. Você só analisar o Ministério da Educação, os livros que eles mandam para as creches, ou para as escolas, graças a Deus, nós temos professores de Deus, e precisamos de mais gente, né? Você que está aí, eu não sei o que eu vou ser, precisa ser professor, precisa ser professora, é uma coisa digna, bonita, não ganha muito não, mas lá você vai testemunhar, meu filho, e eu sei de tantos professores, não posso citar nome aqui, que tem barrado, tanto material pornográfico, homossexual, que chama de homoafetivo, sei lá o que é que eles inventam, homossexualidade, agora não pode falar mais homossexual, tudo coisa errada, perseguição à igreja. A igreja está sendo perseguida, os nossos filhos estão sendo perseguidos, os seus netos estão sendo perseguidos. Eles hoje não esperam assim, deixa o menino ser homossexual. Não, eles estão forçando, eles estão incentivando, eles estão ensinando, eles estão mostrando, eles estão querendo que isso aconteça. Nós estamos vendo a perseguição à igreja. Talvez um dia, irmãos, nós não vamos poder nos reunir aqui. Cadê a igreja de Santa Mônica? Ela só reúne nas células, porque não pode ter mais igreja. Tomaram a igreja, invadiram a igreja. Agora isso aqui não pode mais, não pode falar mais, esse pastor vai ser preso, isso aí não pode falar mais isso, quem falar isso aí vai ser preso. As duas bestas e o dragão, 666, estão ferozes contra a igreja de Jesus. Você sabe quantos cristãos morrem todo dia? Assassinados? Não é de morte natural não, 274 cristãos, todo dia são assassinados no mundo inteiro, e ninguém fala nada, a Rede Globo não fala nada, você nunca viu isso. O ano passado, 2016, só no Egito, 25 igrejas foram queimadas, com os crentes lá dentro. Quando eu fui no Egito, a nossa guia falava, era egípcia, era crente, cristã, da igreja copta, e ela falava português, e os dois guias, o motorista e o guia, eram seguidores de Maomé, muçulmanos, e ela tinha que falar de costa para eles, e bem baixinho, dizer, eles não sabem nada de português, não sabem uma palavra, eles não sabem o A de português, então eu posso falar aqui, mas eu tenho que falar baixinho, porque se eles gravarem isso aí, e colocarem lá, eu posso ser decapitada, se eu estiver falando aqui de Jesus, se eu estiver ouvindo vocês falar de Jesus, e eu não sei se ela não foi uma das que morreram, naquelas 25 igrejas que foram queimadas lá, só no Egito, ninguém fala nada, você não ouviu nada disso, mas isso está acontecendo, todo tempo, todo momento. O ano passado, 2016, um jovem, missionário, batista, cristão, pregando o evangelho lá naquela região, foi pego pelos soldados islâmicos, como eles se dizem, como eles se autodenominam, e ele foi decapitado, filmaram em praça pública, aquele jovem ajoelhado, e eles dizendo para ele negar o nome de Jesus, para ele rejeitar a igreja cristã, para ele ser seguidor de Maomé, e ele não rejeitou, ele disse, eu não nego Jesus, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eles cortaram o pescoço dele, e mandaram para a mãe dele, e a mãe dele, quando recebeu o vídeo, ela disse assim, eu me alegro, porque eu dou glória a Deus, porque o meu filho morreu pelo nome de Jesus. O meu filho morreu pelo nome de Jesus. E aqui a gente acha difícil vir na igreja domingo de manhã. Aqui muita gente não vem na EBD. Ai, pastor, me dá um sono. Acorda todo dia, 5 horas da manhã para ir trabalhar. Mas é muito difícil vir na escola bíblica dominical. Não é? O outro está lá, o pescoço sendo cortado pelo nome de Jesus.
E nós achamos difícil tirar R$ 50 para mandar para missões. Eu quero falar mais um sinal, o esfriamento do amor. Irmãos, olha, e isso tudo que eu estou falando aqui é só o finalzinho do sermão de domingo passado. Olha bem, por que uma moça bonita lá em São Paulo, loura, dos olhos azuis ou verdes, não sei, bem educada, chama o namorado e arranja um plano e mata o pai e a mãe que dava tudo nas mãos dela do bom e do melhor? Por que uma mulher que era pobre, um homem se apaixonou por ela também lá em São Paulo, deu ela vida de rainha, e ela mata o marido, e ainda parte, faz picadinho do cara, e coloca numa mala? Por que acontece isso? O que está acontecendo? A gente olha para essas notícias, para essas coisas, e a gente assim, por quê? Por quê que cada vez mais aumenta o número de famílias que estão sendo despedaçadas? Por que cada vez mais aumenta o número de famílias que estão sendo destruídas? Por quê? Porque cada vez mais diminui o respeito dos jovens, dos adolescentes, de muitos jovens e de muitos adolescentes. Eu não diria dos jovens, mas porque cada vez mais diminui o respeito de jovens e adolescentes pelos seus pais. Porque cada vez mais muitos jovens e adolescentes param de respeitar as lideranças, as organizações, as instituições. O que está acontecendo? Por que esse tipo de coisa tem acontecido? Está na Bíblia, está explicado. Mateus capítulo 24, verso 3 e verso 12. Os discípulos perguntaram a Jesus: que sinal haverá? Que sinal haverá? Eles pediram um sinal só, e Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, olha, essas coisas estão acontecendo, nós estamos vendo isso. O amor se esfriando em todos os níveis. O amor se esfriando, vou repetir, em todos os níveis, se esfriando. Nós já estamos vivendo numa sociedade gelada. Nós vamos viver no final, mais no final do tempo ainda, uma sociedade mais gelada ainda, que não se comove com nada, que tudo parece normal. Irmãos, Pedro, o apóstolo, ele pregou um grande sermão, lá no dia de Pentecostes, e eles fizeram uma pergunta muito interessante. Diante do sermão, diante de tudo que ouviram, eles fizeram a seguinte pergunta: que faremos nós? Que faremos nós? Que faremos nós? E alguém pode perguntar assim hoje aqui: pastor, mas olha, é tanta desgraça, é tanta tragédia, é tanta coisa ruim acontecendo, eu estou perdido. Eu até me lembro de um médico que eu estava conversando com ele, e ele disse assim para mim: olha aqui, pastor, o negócio é o seguinte, no dia que eu chegar lá no céu, Deus vai falar comigo assim: você é de qual igreja? Eu vou dizer assim: eu não sou de igreja nenhuma, porque é tanta igreja, que eu não sei nem qual que eu ia. Eu falei: pois é, mas Deus sabe o que ele vai te responder? Vou mandar você para o inferno agora. Vou mandar você para o inferno agora, porque diante de tanta igreja, nenhuma você entrou, você ficou perdido. Mas hoje muita gente pode estar pensando assim: mas o que eu vou fazer? Pastor, é uma perdição tão grande, é tanta seita, é tanta coisa acontecendo, é tanta ruindade, é tanta maldade, é tanta crueldade, é tanta tragédia. Que faremos? Que faremos? Eu não sei o que fazer. Mentira, sabe o que fazer sim. Porque a Bíblia, a palavra de Deus está descrito em Atos 2:38, Neide. O que diz assim? Pedro respondeu quando eles perguntaram: que faremos? Que faremos? Que faremos? Ele disse: arrependei-vos, primeira coisa. Segunda coisa, ele diz: creiam no Senhor Jesus Cristo,
Terceira coisa, sejam batizados. Domingo que vem aqui para você ver. E receberão o Espírito Santo de Deus. Então ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Arrependa da vida que você está levando. Creia em Maomé? Não. Creia em Buda? Não. Creia no Espiritismo? Não. Creia nos Russelitas? Os Testemunhos de Jeová? Não. Creia no Senhor Jesus Cristo, sejam batizados e receberão o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Está muito claro, não há confusão nenhuma. A confusão é o que nós estamos mostrando, o que está acontecendo no mundo inteiro, mas nós mostramos a verdade. E para encerrar, em Apocalipse capítulo 19, uma boa notícia, o verso 20. Vamos ficar em pé e vamos ler em pé esse versículo, que diz o seguinte: e a besta o final das coisas é essa aí que vai acontecer. O diabo, a besta, Satanás, todos os seus seguidores, todos aqueles que não creram e não receberam Jesus, e ficaram acreditando em heresias, em filosofias, em mentiras, que parecem agradáveis, todos eles foram lançados no lago de enxofre, no lago de fogo enxofre, porque seguiram a besta, seguiram os ensinamentos falsos e não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos. Abaixa a sua cabeça e ore. Enquanto o ministério de intercessão vai estar aqui na frente, eu quero que você ore a Deus agora, se você quiser, e diga assim: meu Deus, os sinais estão muito claros aí, a mentira está sendo pregada por Satanás aí, as heresias, as seitas, os falsos profetas, os enganadores, mas eu nesta noite, eu oro, entregando a minha vida a Jesus. Ora agora aí, diga assim: eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu recebo Jesus. Ora para Deus assim agora: Senhor, escreve meu nome aí agora no livro da vida, porque o diabo não tem poder nenhum, o diabo está desesperado, porque ele já está vencido. A Bíblia diz que ele já está derrotado, ele já está vencido, os dias dele estão contados, e ele será lançado no lago de fogo. Mas você diz: eu quero Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Esta noite você orou assim, entregando a sua vida a Jesus. Levanta o seu braço e diga: eu entrego a minha vida a Jesus. Quem é a primeira pessoa essa noite que diz: eu entrego minha vida a Jesus? Eu quero tomar a minha decisão. Crê no Senhor Jesus. Que faremos? Crê no Senhor Jesus. Arrependa dos seus pecados. Seja batizado. Eu creio. Lá na galeria tem alguém que quer tomar essa decisão. Aí na galeria tem alguém que não é crente ainda e quer dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém? Levanta o seu braço. Aqui embaixo tem alguém? Entregue sua vida a Jesus agora. Diga: eu quero, pastor, eu entrego a minha vida a Jesus. Alguém? Alguém? Estou encerrando o culto. A oportunidade está sendo dada para você. Todos esses dias nós tivemos muitas pessoas se decidindo ao lado de Jesus. Hoje pode ser o seu dia. Você está excluído da igreja, quer voltar para a igreja. Pastor, eu já aceitei Jesus, eu já fui membro da igreja, eu já estive na igreja, mas hoje estou afastado, quero voltar. Deixe o seu lugar, peça a alguém que está com você: vai lá comigo. A pessoa vai lá com você, vem aqui com você. Quem sabe você pode perguntar a alguém que está ao seu lado aí: você quer entregar a sua vida a Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você quer entregar agora? Você quer tomar a sua decisão agora? Você quer reconciliar com a igreja agora? Você já esteve na igreja, hoje você está afastado, quer voltar? Deixe seu lugar. Tem alguém hoje?
A igreja vai cantar agora, nós vamos colocar um cântico aí. E o convite está sendo feito a você. Fala a Deus. Deus está falando. Deus falou ao seu coração. Se alguém está precisando de oração, se for um caso de enfermidade, agora eu estou fazendo outro apelo, pode deixar o seu lugar e vir aqui também. Se você está intercedendo por alguém, precisando de oração, essa menina está precisando de oração, né? Hein? Sobrinho, né? Ora por ele aí. Vamos cantar. Fala, Deus. Há mais alguém você quer? A Tatiana está pedindo oração pela mãe dela, que está dodói. A Eveline vem pedindo oração pela mãe dela, já entregou sua vida a Jesus. Há mais alguém esta noite que precisa de oração? Deixe o seu lugar. A Vânia também. Seu irmão, né? Seu esposo. Há mais alguém que está doente? Há uma porta que precisa abrir. Há alguém que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus. Há alguém que quer reconciliar com Jesus. Venha. O pastor Josimar vai vir aqui, pastor Josimar, orar. Há mais alguém que precisa de oração? Vem aqui. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui. Alguém que quer reconciliar com a igreja? Vem aqui. Fala, Deus. Deus falou o seu coração. Fala, Deus. Há mais alguém que quer vir para a oração? Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Venha. Há alguém que está com outro problema qualquer, sem ser enfermidade, quer entregar a Jesus? Venha também. Vamos estar orando. Há mais alguém? Você está com a situação que precisa de oração? Deixe o seu lugar e venha. Alguém que está enfermo na sua família? Venha. Você que quer voltar para a igreja, está afastado da igreja? Venha. Você quer reconciliar com a igreja? Venha. Alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Venha. Alguém que quer escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Venha. Se você acha que está seguindo ensinamentos falsos, quer se converter a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, venha. O pastor Josimar vai orar, encerrando o culto, orando por esses irmãos todos aqui. E também, pastor Josimar, depois a bênção apostólica, você estenda a mão para cá, e o pastor Josimar vai estar orando. Há mais alguém que quer vir durante a oração? Durante a oração, você quer entregar a sua vida a Jesus? Venha. Durante a oração, se você tem alguma necessidade, não deixe para depois não, hein? Tem gente que diz, pastor, eu quase fui. Olha, quase salvo, não é salvo, é perdido. Não é? Quase vivo é morto. É melhor ser quase morto, porque quase morto é vivo. Agora quase vivo é morto. Não deixa, quase fui, pastor. Vem agora, pastor Josimar vai orar. Durante a oração, deixe o seu lugar. Vamos lá, pastor Josimar. Senhor nosso Deus, levantamos as nossas mãos ao Senhor, e em nome de Jesus, nós engrandecemos, ó Deus, o Teu nome, porque só o Senhor é Deus.
Receba, ó Deus, a nossa gratidão por esta palavra que nesta noite, ó Deus, veio nos mostrar os sinais, ó Deus, dos fins dos tempos, para que cada servo do Senhor, cada um de nós, possamos, ó Deus, vigiar mais, para não sermos enganados, como tantos, ó Deus, que aí estão sendo enganados. Pai Santo, nós em o nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor falou, e a Tua palavra se cumpriu, e isto é verdadeiro, e nós, ó Deus, nos alegramos no Teu Santo Espírito, porque o Senhor falou lá no princípio, que viria, ó Deus, alguém, e iria esmagar a cabeça da cobra, e isso aconteceu, ó Deus, e esse alguém que o Senhor enviou foi o Teu próprio Filho, e Jesus Cristo, ó Deus, com o poder do Teu Espírito, esmagou a cabeça de Satanás, para que, ó Deus, nós viéssemos ter vidas em Cristo Jesus, e nós te louvamos, ó Deus, por essa tão grande vitória que Jesus alcançou, e estendeu, ó Deus, para nós, e hoje nós em Jesus somos vitoriosos, e nós, ó Deus, somos gratos por esta tão obra gloriosa, meu Deus, que o Senhor fez para nos resgatar e nos trazer, ó Deus, a presença do Senhor. Ó Pai Santo, receba a nossa gratidão, receba, ó Deus, a nossa gratidão por essas vidas que vieram aqui à frente, e nós, ó Deus, oramos por elas, e pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor, cada necessidade que eles vieram aqui, ó Deus, no altar buscar, nós clamamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, ajudar essas vidas, e assim, ó Deus, manifestar o Teu poder, e assim, ó Deus, encher essas vidas da Tua graça, do Teu amor e da Tua paz. Ó Deus da glória, nos leve agora em paz para os nossos lares. Ajuda-nos, ó Deus, no decorrer desta semana, e que esta palavra, ó Deus, possa estar em nossos corações, e nós possamos, ó Deus, passar esta palavra para outras pessoas, ó Deus, que aqui não estão, e assim possamos testemunhar de Cristo, ó Deus, para tantas vidas, ó Deus, que vamos ver no decorrer da semana, e assim, ó Deus, alcançarmos outras almas para o Senhor. Por isso, ó Deus, seja o Teu nome, só o Teu nome engrandecido. Pai glorioso, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, que o amor, ó Deus, do Senhor e as consolações do Teu Santo Espírito estejam, ó Deus, sobre todo o Teu povo, em o nome de Jesus, nós assim Te exaltamos. Amém.